Pessoal, muito boa noite! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia de live, mais um dia na qual o Senhor preparou para que eu e você possamos juntos aprender do Senhor, juntos aprendermos de Deus, para que nós possamos ser mais sábios, mais inteligentes. Maico Antônio já entrou na nossa live, e aí meu amigo, e aí meu irmão, Luzinha Andrade também já está presente aqui entre nós. Enquanto a galera vai chegando, enquanto o pessoal vai entrando no nosso link. Bom, pessoal, que alegria estarmos aqui em mais um dia de propósito. Hoje que é o nosso 6º dia de live, 6º dia de propósito. Manu Oliveira acabou de entrar aí também. E aí, pessoal, como é que foi o culto hoje na igreja de vocês? Hoje lá na sede Brasília foi incrível, foi uma bênção em nome de Jesus. Nosso pastor foi mais uma vez usado por Deus, pelo Espírito Santo, para poder abençoar a nossa vida, através de uma palavra que veio do coração de Deus para o nosso coração. E eu tenho certeza que nessa live aqui, nós aprenderemos juntos de Deus, estaremos sempre aprendendo do Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta, essa porta se abre. E nós estamos aqui abrindo a porta, nós estamos aqui batendo na porta de Deus, estamos à procura do nosso Senhor. E Ele com certeza vai se fazer achado por nós, porque aquele que vai ao Senhor, Ele não deixa com falta de nada. Deus é muito bom, pessoal. E Ele sempre recompensa aquele que busca de todo o coração. Washington Oliveira, Washington Silva, JQV Vale, Roberta Soares. Pessoal, se vocês estiverem estranhando o fundo aqui, eu estou na casa da minha sogra. Eu e a Emily estamos aqui na casa da mãe dela. Hoje nós tivemos um almoço em família que foi muito gostoso. E lá acabou terminando um pouquinho tarde. Por isso eu estou aqui na casa da minha sogra fazendo essa live hoje. E, glória a Deus, um beijo para a senhora, sogrinha, que Deus sempre te abençoe e toque ainda mais seu coração. Um abraço aí pro meu sogro também, que sempre está junto com a gente, abençoando a gente e nos dando muito suporte, nos dando muita graça. Eles são a resposta de Deus na nossa vida e nós amamos eles muito em nome de Jesus. Bom, pessoal, dito isso, deixa eu dar um oi aqui pra galera que entrou aqui. Ó, muita gente entrou aqui, hein? JQV, Lucas Chiori, e aí, Lucão? José Edvaldo, Ritinha, Gabriele Misraim, esposa do meu amigo Isaac, Duda Oliveira, e aí, Duda, tranquilo? Duda mandou um boa noite bem caloroso para nós. Bianca, e aí, Bianca? Luiz Silvas também já mandou aquele boa noite muito caloroso para nós. Isaac Santos acabou de entrar na live também, o nosso grande amigo Isaac. Bom, pessoal, vamos aqui começar o nosso estudo, vamos aqui começar o nosso 6º dia de propósito. Vai abrindo aí em Atos capítulo 6. Você que tem uma Bíblia na sua casa, você que tem uma Bíblia no seu quarto, você que tem uma Bíblia aí no quarto do hospital que você está, você que tem uma Bíblia aí no seu trabalho, você que tem uma Bíblia, aonde quer que você tenha, aonde quer que você esteja, coloque o seu coração agora para poder aprender mais de Deus. Abra o seu coração para que a palavra venha falar com você. Esse esboço de hoje está muito forte, pessoal, está muito poderoso. Eu fiquei em muitos momentos do meu dia mastigando esse capítulo 6 de Atos e eu gostei muito de tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que está escrito aqui. Fala muito no meu coração e vai falar com você também. Vamos lá, Atos capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo enriquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármeras e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. O crescimento sempre traz novas dificuldades, pessoal. E essa aqui é uma das reflexões dessa live.
mas ela não está nas reflexões oficiais. Mas o que aconteceu aqui, nesses primeiros versículos? Como a gente leu, a igreja de Deus estava crescendo bastante, muita gente estava se convertendo, muita gente estava entregando a vida para Jesus, livrando a sua vida dos seus pecados antigos, deixando para trás aquilo que estava no coração como pecado antigo, como algo que atrapalhava eles de servir a Deus, de servir ao Senhor. Eles estavam colocando para trás a vida antiga, deixando os pecados de lado, servindo a Deus, e muita gente estava fazendo isso. Ou seja, a igreja naquele tempo teve um crescimento enorme. E o pessoal que vinha da Grécia, os judeus da Grécia, eles estavam totalmente revoltados com os judeus da cidade de Jerusalém. Porque, segundo eles, a galera deles estava recebendo menos comida. A galera deles estava recebendo menos partir do pão. E lembra, lá em Atos capítulo 5, Atos capítulo 4, até em Atos capítulo 2, nos dias passados de live, aquela galera, eles não tinham nada como deles. Tudo deles era em comum. Ou seja, aquela galera daquela época, eles compartilhavam todas as coisas. Então, se eu tenho uma camisa, essa camisa não é só minha, essa camisa é também dos meus irmãos. Se eu tenho uma propriedade, se eu tenho uma casa, essa casa não é só minha, é também dos meus irmãos. Aquela igreja tinha uma cultura de comunidade muito forte, tinha uma cultura de acolhimento muito forte entre eles. E todos os dias, toda a comida que vinha, eles entregavam aos discípulos, e os discípulos partiam entre todos de forma igual, para que ninguém pudesse ficar com fome, ninguém comesse mais e um outro comesse menos. E aí esses judeus da Grécia, eles estavam achando ruim. Na cabeça deles, eles estavam ganhando pouca comida. E aí eles fizeram essa reclamação para os discípulos, porque os discípulos de Jesus, eles estavam cuidando da alimentação e eles também estavam cuidando do ensino da palavra. Eles não só pregavam, mas eles também estavam atentos a poder servir as mesas, a separar os nutrientes ali, a separar as comidas, separar as refeições. E aí, a partir dessa reflexão, a partir desse crescimento exacerbado que a igreja teve, eles começaram a ter problemas na partição desse alimento. Pessoas começaram a receber menos, pessoas começaram a receber pouco. O crescimento, ele sempre vai trazer um problema para você. Um problema que Deus vai te capacitar para resolver. Só que muitos de nós pensamos assim, poxa, quando eu crescer, eu vou conseguir me livrar de todos os meus problemas. Quando eu tiver mais dinheiro, eu com certeza me livrarei de todos os problemas. E isso é uma mentira, porque as novas bênçãos que Deus quer nos dar, elas acompanham novos problemas. A verdade é que sempre que nós estivermos vivos, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ter um problema para resolver. A vida de ninguém aqui vai ser perfeita. A vida de ninguém aqui vai ser 100% fiel, 100%. Isso é mentira, pessoal. Sempre vai ter algum pecado que você precisa vencer, sempre vai ter alguma coisa no seu coração que você precisa perdoar, sempre vai ter alguma coisa que você precisa vencer, alguma coisa que você precisa lutar. O cristão que diz, eu venci todos os meus pecados, eu não peco, agora eu sou uma pessoa perfeita, eu não tenho nenhum problema, isso é mentira. Mentira. Não existe cristão sem problema. Não existe pessoa na terra sem problema. Todos nós temos um problema para resolver. Ah, Jesus, mas aí agora eu vou formar uma família. O meu problema é que eu estou me sentindo muito sozinho, estou me sentindo solteiro, estou sozinho, vou arrumar alguém para poder resolver esse problema. Na hora que você casar, você vai observar que os seus problemas vão mudar. E agora você vai ter problemas de casado. Ah, mas agora eu tô tendo muitos problemas de casado com a minha esposa, então agora a gente vai ter um filho, que com certeza o filho vai apaziguar a nossa casa e a gente vai parar de ter esses problemas. É verdade, vocês vão parar de ter esses problemas. E agora vocês vão ter problemas de um casal que agora tem um filho, porque um filho vai trazer muitas responsabilidades. Vocês vão ter várias responsabilidades financeiras que antes vocês não tinham. Vocês vão ter que arcar com várias coisas que antes vocês não tinham que arcar. Então, a sua vida sempre vai ter problemas. Você sempre vai ter alguma coisa para poder resolver, algo para poder vencer. E Deus é fiel para poder fazer você vencer esses problemas, vencer essas coisas. Não se preocupe, Deus não permite que essas coisas aconteçam em vão. Aqui os discípulos tiveram um problema com essa galera que estava recebendo pouca comida, mas Deus deu um escape para eles. E qual foi o escape que Deus deu? Deus quer dar um escape para você também. E qual foi o escape que Deus deu para esses discípulos aqui? Os discípulos pediram, quando os discípulos viram que eles não iam dar conta de ensinar o povo e também de repartir os pães, repartir toda a comida que eles tinham, eles pensaram assim, poxa, vamos pedir então
para esse pessoal aqui levantar 7 homens, 7 pessoas que tenham as seguintes características. Quais são as seguintes características que eles pediram ao povo? Deixa eu pegar aqui o versículo certinho, que diz as características requeridas pelos discípulos. Vamos lá. Eles escreveram assim. Eles disseram assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens que tenham o quê? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Aqui estão as principais 3 reflexões da nossa live de hoje. Qual que é a primeira? Eu preciso ser uma pessoa de boa reputação. Você tem sido uma pessoa de boa reputação? Você é a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. Nós, por vezes, esquecemos que nós carregamos a imagem de Deus dentro do nosso coração. Nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia fala que eu e você somos embaixadores. O que significa que embaixador? Significa que eu estou representando um governo. Eu estou representando uma autoridade. Eu estou representando uma pessoa. Não sei se você que está aqui nessa live, com certeza muitos aqui são de Brasília, porque esse é o JQV do Distrito Federal. Mas você que é de outro estado, talvez você não saiba, mas em Brasília se concentra todas as embaixadas. E o Brasil, se eu não estou enganado, é o único país do mundo, pessoal. Olha que legal. O Brasil é o único país do mundo que tem a embaixada de todos os países do mundo. Olha que incrível. E todas essas embaixadas estão aqui em Brasília. Então aqui em Brasília, sempre que você anda pelo lado do plano piloto, você acha um carro de um embaixador, sempre tem uma placa especial lá, embaixador, senador, deputado. Você sempre acha algum carro por ali mais ou menos andando ali pelas câmaras dos deputados, ali pelo Lago Sul, Lago Norte, você sempre acha esses carros desses embaixadores. E esses embaixadores estão aqui no Brasil representando o país deles. O embaixador da Alemanha, ele está aqui representando a Alemanha. O embaixador da Holanda, ele está aqui representando a Holanda. O embaixador, ele representa o lugar de onde ele veio. E nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos representando o reino de Deus. Nós estamos representando a imagem de Deus na nossa vida, em todos os lugares que nós vamos. E é por isso que eu e você temos que zelar pela nossa reputação. Se você não zelar pela sua reputação, a imagem de Deus vai ser ferida no coração de alguém. Imagina que você chega no seu trabalho e fala que é cristão. Se você chegar no seu trabalho hoje e falar que é cristão, que é crente, que é de Deus, será que as pessoas vão se escandalizar? Será que as pessoas vão dar crédito para você? Será que as pessoas vão pensar assim, nossa, caramba, ele realmente é de Deus, ela realmente é de Deus. Nossa, ele é uma bênção aqui na empresa, ela é uma bênção aqui na empresa. Esse meu patrão que é crente é muito bom. Nossa, como é gostoso trabalhar para ele. Ele é um cara muito inteligente, um cara muito sábio, uma pessoa que é tardia para se irar, é uma pessoa muito paciente, muito bondosa. Nossa, ele tem seus defeitos. Todas as pessoas têm seus defeitos. Não estou falando aqui que nós precisamos ser perfeitos para agradar a Deus e para servir a Deus, porque Deus trabalha com os sinceros, Deus não trabalha com os perfeitos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: você precisa cuidar da sua reputação. Se você não cuidar da sua reputação, muitas pessoas serão escandalizadas. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Estamos aqui representando o reino de Deus na terra. Nós não somos da terra. Estamos aqui de forma passageira, por um tempo que é limitado. Nós não viveremos aqui para sempre. Mas enquanto estivermos aqui, temos que ter essa boa reputação perante os homens, principalmente aqueles que não são da fé. E, com certeza, também com os nossos irmãos da fé. Não é porque você já é crente, que você já é cristão, que você vai destratar alguém da sua igreja. Ah, mas, poxa, aquele irmão me tratou mal, então eu vou tratar ele de volta. Não é assim. Não é assim que Deus faz com você. Quando você peca, Deus não te trata mal. Pelo contrário, Deus ele te chama para perto. Chama esse irmão para perto, perdoa ele. Fica em paz no seu coração. A gente comentou muito na live de ontem sobre oração. Deixe no controle de Deus essas coisas que têm fugido da sua mão. Não é seu controle pegar tudo na sua mão. Não é da sua alçada, não é da sua responsabilidade. Tem tudo na sua mão. Não é. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para que você venha colocar tudo nas mãos do Senhor. E uma frase que eu gosto muito: aquele que coloca tudo nas mãos de Deus, em breve verá as mãos de Deus em tudo. Guarda isso no seu coração.
Aquele que coloca tudo nas mãos de Deus, em breve verá as mãos de Deus em tudo. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Então, cuide da sua reputação. Cuide da sua reputação, essa é a primeira reflexão da live de hoje. E qual que é a segunda reflexão dessa live? Segunda reflexão dessa live está aqui na segunda característica que os discípulos procuravam, que é: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eles pediram aqui 7 homens de boa reputação que fossem cheios do Espírito Santo e que tivessem sabedoria. Então a segunda reflexão da live de hoje: você precisa ser cheio do Espírito Santo. E aqui eu separei um versículo que é uma passagem de Jesus, que está lá em João, capítulo 14, versículo 26, não precisa abrir, mas eu leio aqui para nós. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. O que Jesus está ensinando aqui para nós? Que o Espírito Santo, ele vai fazer com que eu lembre de toda a verdade. Pensa comigo. Qual o nome do Espírito Santo? Espírito de Deus. Toda vez que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, dentro do meu coração, é como se eu tivesse o Espírito de Deus dentro do meu coração. Então, você acha que Deus esquece alguma coisa? Você acha que Deus, ele é limitado? Você acha que Deus, ele não pode fazer algo? Se você acha, você está errado. Deus, ele pode fazer tudo. Deus, ele pode tudo. Então, a partir do momento que eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, eu começo a ter o sentimento que Deus tem acerca das pessoas que estão do meu lado. E assim, eu consigo ter o discernimento para poder tratar cada pessoa da forma como ela se diferencia. Se eu for carinhoso com todo mundo, muito provavelmente vou perder alguém. E se eu for raivoso com todo mundo, se eu for grosso com todo mundo, com certeza vou perder todas as pessoas. E o que eu quero dizer com isso é que você precisa ser doce quando precisa ser doce. E você precisa ser salgado quando você precisar ser salgado. Então você precisa ser inteligente. E essa inteligência, ela vem do Espírito Santo de Deus. Ela vem do Espírito de Deus. Deus, ele sabe tratar com você. E ele também sabe tratar comigo. Por quê? Porque ele é inteligente. Deus é poderoso, pessoal. Deus é inteligente demais. Deus é muito inteligente. Então, coloca isso no seu coração. Quando você tem, na sua mente também, seu coração e na sua mente. Quando você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de você, você tem o sentimento que Deus tem acerca das pessoas que estão do seu lado. E assim você coloca tudo nas mãos de Deus, assim você consegue exercer tudo com sabedoria, com inteligência. Então, seja sábio, tenha o Espírito Santo de Deus. E esse foi um requisito que os apóstolos... Calma aí, Giovanni, eu já coloco aí nos comentários a frase que eu disse. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Porque se eu colocar aqui, eu perco o fio da meada. E eu não consigo terminar o raciocínio. Me perdoe, meu irmão. Mas vai dar certo. Eu vou colocar aqui nos comentários já para vocês. E deixa eu só terminar esse raciocínio aqui com o pessoal que está aqui comigo. Um momento, Giovanni. O que acontece? Quando eu tenho o Espírito Santo, eu consigo tratar as pessoas de forma diferente, na forma como elas se diferenciam. Então, o Espírito Santo é muito importante para mim. E por que os discípulos pediram isso? Eles pediram isso como requisito para que esses homens fossem escolhidos. Porque eles sabiam que os homens teriam que lidar com muitas diferenças. Aqui a gente leu no capítulo 4, no capítulo 3, que eram quase 5.000 pessoas que estavam com os discípulos. E aqui o número já se aproximava de 6, 7, 8.000 pessoas que estavam com os discípulos. Então era muita gente. Esses 7 homens, eles precisavam ter muita inteligência. Eles precisavam ser muito sábios. Então ter o Espírito Santo aqui não era opcional. Era obrigatório. Era obrigatório. Você precisa ter o Espírito Santo para você tratar no seu trabalho. Você precisa ter o Espírito Santo para você viver. Viver bem, viver em paz, viver com segurança. A comunhão com Deus te dá segurança, te dá paz na alma. Você precisa ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não é opcional. Ele é obrigatório para a sua caminhada cristã. Lembra daquele meme? Opcional, obrigatório. O Espírito Santo não é opcional. O Espírito Santo é obrigatório. Você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Sem ele, você não consegue fazer nada. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Esses homens não fariam um bom trabalho se eles não tivessem o Espírito Santo. E quando a gente vai lá em Êxodo,
Muita gente fala mal dos artistas, fala que isso é coisa de esquerda, que isso é não sei o que lá. Mas eu provo para vocês na Bíblia que a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo foi um artista. Foi um cara chamado Bezalel. Vai lá em Êxodo, capítulo 14, se não estou enganado. A Bíblia diz que o Moisés, ele escolheu um jovem chamado Bezalel. E esse cara, ele foi capacitado pelo Senhor para poder exercer todo o trabalho artístico do reino. Esse cara confeitava quadros. Esse cara fazia obras de arte com o ouro. Esse cara fazia obras de arte com a prata. Primeira pessoa batizada com o Espírito Santo registrada na Bíblia foi o Bezalel. Bezalel era um artista, era um artesão. Ele foi capacitado por Deus para poder exercer toda a obra artística que fosse necessária naquele tempo. Foi um cara muito usado por Deus, o Bezalel. E eu e você precisamos ter esse Espírito Santo que nos capacita. O Bezalel não era um cara muito inteligente antes. Ele era um cara incapaz, assim como eu, assim como você. Mas a partir do Espírito Santo, ele conseguiu exercer o seu propósito. Então você precisa ter o Espírito Santo. Segunda reflexão nessa live, você precisa ter o Espírito Santo. A gente falou muito sobre o Espírito Santo no segundo dia de propósito, na segunda live. Porque a segunda live marca o primeiro registro, né? Quando veio o dia de Pentecostes. E aqueles discípulos foram batizados com o Espírito Santo. No segundo dia de live, a gente conversou muito sobre ser batizado com o Espírito Santo. E hoje eu também quero conversar com vocês. Já estou conversando, já indo para o terceiro tópico, inclusive. Segundo tópico, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então deixa eu só recapitular o primeiro. Primeiro tópico aqui, primeira reflexão, você precisa ser alguém de boa reputação. E a segunda reflexão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E antes de eu falar da terceira reflexão, deixa eu só colocar aqui a frase para o nosso querido amigo Giovanni. Deixa eu colocar aqui. Quem coloca as mãos de Deus em tudo, em breve verá as mãos... Quer dizer, quem coloca tudo nas mãos de Deus, melhor dizendo. Quem coloca tudo nas mãos de Deus. Em breve verá as mãos de Deus em tudo. Isso é muito forte, pessoal. E deixa eu colocar aqui também, já aproveitar, Atos 6, sexto dia. Atos capítulo 6, sexto dia de propósito. Glória a Deus por isso. E aproveitar que eu estou aqui, deixa eu interagir aqui com as pessoas que entraram na nossa live. Entrou aqui o nosso amigo Alan Cruz. Alan, quando acabar essa live aqui, eu vou te mandar um áudio no Zap. Se puder me mandar uma mensagem, manda um oi lá, que eu preciso falar com você um negócio. Por favor, me lembre. Jobson. E aí, Jobson? Tá sempre presente aqui nas lives também. É um cara super top, o Jobson. Gente, o Jobson é muito top. Segue ele no Instagram lá. Ele é um cozinheiro de primeira. Se um dia você souber que o Jobson fez um almoço na igreja de Celândia, vai lá almoçar. Ele é muito top, pessoal. O Jobson é um cara de primeira, principalmente na cozinha. O cara é muito top. Esté Oliveira, Gabi, Mauri, Miriam com Cristo, olha só. Zilda, grande Giovanni, Tiago Cria, que isso, é o Tiago Cria, tá com a gente aqui. Pastor Paulo Xavier, um grande abraço aí, Pastor Paulo. Deus abençoe a vida do Senhor. Rose Santos, o Anderson Gonçalves, Zilda aqui mais uma vez, Giovanni aqui colocou comentário, Luiz Otávio, Rafaela Nascimento, Tiago Santos, Ian Christian, Miguel Pereira. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal, vocês são tops demais. Vamos aqui continuar aqui a nossa live agora, falando sobre a terceira reflexão da nossa pregação de hoje. Primeira reflexão aqui, você precisa ser alguém de boa reputação. Eu ia falar um pouco sobre o Barnabé. Aqui, eu mencionei um pouco sobre o Barnabé ontem. No quarto dia de propósito também falei muito sobre o Barnabé. Mas eu não vou mencionar sobre o Barnabé não. Deixa o Barnabé para depois. Hoje eu não vou falar sobre o Barnabé. Está aqui no meu esboço, mas eu não senti no coração de falar essa reflexão. Eu acabei colocando outras reflexões no meio. Deus tem um propósito nisso. Deus ele
mudou meu coração aqui agora para poder falar. Não vou falar sobre essa referência aqui que eu coloquei no esboço sobre o Barnabé. Outro dia eu falo sobre isso aqui. Vão ter outras pessoas na live que vão precisar ouvir sobre essa reflexão. E se você está aqui é porque você precisava ouvir aquilo que Deus falou aqui com a gente. Então eu vou ficar em paz quanto a isso. Segunda reflexão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E glória a Deus, precisa mesmo. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. E a terceira reflexão, você precisa ser cheio de sabedoria. O nosso pastor Eduardo, por vezes, ele já pregou sobre sabedoria na nossa sede. Várias vezes ele já pregou sobre sabedoria, principalmente nas reuniões de segunda-feira e reuniões de prosperidade. Toda vez que você tiver a oportunidade de ir na reunião do pastor Eduardo de prosperidade na segunda-feira, vá, porque é uma reunião muito abençoada. O nosso pastor é uma bênção, pessoal. O pastor Eduardo, ele é muito usado por Deus, é o nosso anjo aí de Brasília, o anjo da igreja de Brasília. Ele é muito top, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que agrega muita gente, agrega muito nas nossas vidas. E vamos lá, falando sobre sabedoria. O pastor Eduardo, ele já várias vezes falou que a sabedoria é a capacidade, é a inteligência que a pessoa tem de entrar e sair de algum lugar sem derrubar nada. Olha que interessante. Pensa nessa frase. Sabedoria é a capacidade de um homem de entrar e sair de um lugar sem derrubar nada. Interessante, né? Você tem derrubado alguma coisa na sua vida? Você tem derrubado algum prato? Pessoal, a minha esposa é psicóloga. A Emily é uma psicóloga. E uma vez eu estava com muita dificuldade de organizar a minha rotina. E ela me ensinou uma coisa muito importante, que eu levo todos os dias, em todas as semanas, eu organizo as minhas semanas assim. Nós temos que pensar a nossa rotina como pratos. Imagine que você tem vários pratos na semana. Vamos supor que segunda-feira você tem 2 provas para fazer. Terça-feira você tem que visitar um parente doente. Quarta-feira você tem que ir para a igreja. Quinta-feira você tem um seminário. Sexta-feira você tem que pregar em algum lugar ou então ir para uma entrevista de emprego, alguma coisa do tipo. Você tem os pratos inquebráveis. Quais são os pratos inquebráveis? Os pratos da semana que não pode quebrar. As 2 provas de segunda-feira. Seu compromisso de terça, que é visitar o parente doente. Quarta-feira, você também tem coisas importantes a fazer. E essas coisas importantes são os pratos que não podem quebrar. São os pratos que não podem quebrar. E o que pode quebrar? Ah, me chamaram para poder almoçar de última hora. Não vou poder ir, porque eu tenho 2 provas para poder fazer na segunda-feira. Esse prato pode quebrar, porque ele não é a minha prioridade. Qual que é o prato que não pode quebrar? As 2 provas que eu tenho que fazer. Qual que é o prato que não pode quebrar na sexta-feira? A minha entrevista de emprego. Eu não posso ficar em casa fazendo outra coisa, estudando para uma prova no dia. Eu tenho que ir para a minha entrevista de emprego, eu tenho que me preparar para isso. Esse é o meu prato que não pode quebrar. Então, durante a minha rotina, eu vou ter várias oportunidades de quebrar os pratos importantes. Mas eu tenho que decidir não quebrar esses pratos, porque eles são os mais importantes. E eu preciso ter essa sabedoria, ter essa inteligência de entrar e sair dos lugares sem quebrar nada. Quais são os pratos que você tem quebrado na sua rotina? Se você está comigo nessa live aí, coloca o emoji de prato. Coloca o emoji de prato aí nos comentários. Qual é o prato que você tem quebrado na sua vida? Qual é o prato que você tem quebrado no seu casamento? Qual é o prato que você tem quebrado na sua vida de solteiro, jovem? Na sua vida de solteiro aí, qual prato você tem quebrado? Você tem colocado um pecado no coração? Você tem se abrasado na sua vida sexual? Qual é o pecado que você tem colocado na sua vida? Qual o prato que você tem quebrado? Você não pode quebrar o prato importante. Só o Lucas que ora, pessoal, que vai colocar o prato. Que isso, pessoal? Coloca o prato aí. Coloca o prato no comentário aí, pessoal de casa. Galera que foi para a igreja hoje também coloca o prato. Se você não foi para a igreja, coloca o prato aí do mesmo jeito. Se você tá comigo aí nessa live, coloca o prato aí, pessoal. Isso aí, coloca o prato aí. Comenta o emoji de prato. Prato. E só tem prato com garfo? Tá todo mundo comentando prato com garfo? Tá bom então, pessoal. Eu vou acreditar que só tem o emoji do prato com garfo. Continuando aqui. Ó, todo mundo tá comentando mesmo. Então, pessoal,
Pois é, se você não foi para a igreja hoje, o prato quebrou. O prato mais importante de hoje era ir para a igreja. Deu ruim aí para você. Pede perdão a Deus no próximo domingo, você não pode faltar não. Vamos lá. Sabedoria é a capacidade de entrar e sair dos lugares sem quebrar nada. Você tem quebrado algo na sua vida? Você não pode fazer com que os pratos importantes sejam quebrados. Os pratos importantes que são quebrados, eles são oportunidades que você perde de glorificar a Deus. São oportunidades que você perde de poder estar glorificando ao Rei. E às vezes a gente pensa que glorificar ao Senhor é somente estar na igreja cantando. Lá, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E às vezes você não está perdendo nada. E está cantando lá, perdendo tudo. Isso às vezes é uma mentira para muitas pessoas que estão cantando. Mas vamos lá. Sua vida com Deus no secular, ela pode glorificar a sua vida. Na verdade, deixa eu reformular essa frase. Sua vida na sociedade, no secular, e quando eu falo no secular, não estou falando do mundo. Não estou falando que você vai viver uma vida no mundo. Mas se você vai para a faculdade, lá tem pessoas que não são cristãs. É um meio secular. Se você vai para o seu trabalho, lá tem pessoas que também não são cristãs, que não servem a Deus. Lá é um meio secular também. Se você vai para a padaria, lá também é um meio secular. Então eu preciso pensar, como eu posso glorificar a Deus ali? Você glorifica a Deus através do seu estudo, através de um trabalho bem entregue, através de um trabalho bem feito. Deus ele não faz nada mal feito. Então se você é de Deus, você precisa se dedicar nos seus estudos. Não é porque você passa o dia na igreja domingo que você tem que entregar um trabalho mal feito. Isso não glorifica a Deus. Pelo contrário, as pessoas olham e pensam, nossa, olha o crente aí. Caramba, olha que trabalho mal feito. Olha só o que esse crente está fazendo. Meu Deus do céu, tira esse cara daí logo. Meu Deus do céu. Se as pessoas pensam isso do seu trabalho, você não está glorificando a Deus. Você precisa glorificar a Deus em tudo. Em tudo. Você precisa fazer um trabalho bem feito aí no seu emprego. Você precisa ser um bom patrão, ser um bom funcionário. Você precisa glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Você precisa ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom obreiro. Você precisa ser tudo bom. Ah, Diogo, mas é muito difícil ser muito bom. A Bíblia fala que nós temos que nos esforçar para fazer o bem. Você precisa se esforçar para fazer o bem. Poxa, é muito difícil ser bondoso. Parabéns, você descobriu que você é um homem pecador. Tem uma frase que eu gosto. Hoje eu estou muito das frases, hein, pessoal? Tem uma frase que eu gosto que ela diz assim: imaginei que eu tinha matado o velho homem no batismo, mas descobri que o safado sabia nadar, e agora eu tenho que matá-lo todos os dias. O velho homem, a sua carnalidade, ela habita em você ainda, e você precisa matar essa carnalidade todos os dias. Você precisa matar esse velho homem todos os dias. Então, poxa, nossa, quão difícil é me esforçar para ser bom. E é verdade, é difícil mesmo se esforçar para ser bom. Só que você precisa se esforçar. Você precisa procurar ser essa pessoa boa, esse bom exemplo. E isso é ter sabedoria, isso é ter inteligência. E é um dos requisitos de Deus. Deus quer que você seja inteligente, Deus quer que você seja sábio. E aqui eu separei um versículo de 1 Tiago, na verdade de Tiago capítulo 1. Tiago só tem um livro de Tiago na Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Se você tem falta de sabedoria, pede para Deus. Deus ele vai te dar. Por meio de quem? Por onde que vai chegar essa sabedoria? Essa sabedoria vai chegar na sua vida por meio do Espírito Santo. Essa sabedoria não vai chegar no iFood. Essa sabedoria não vai chegar no motoboy. Essa sabedoria não vai chegar no e-mail. Não vai chegar no seu WhatsApp. Não vai chegar no seu TikTok. Não vai chegar num link da bio que você vai clicar. Não vai chegar por aí. Vai chegar pelo Espírito Santo. Então você precisa buscar a Deus também para ter essa sabedoria, para ter esse entendimento da palavra de Deus e também sobre a sua vida. E a última reflexão, indo pro final dessa live, está lá no versículo 8.
Atos capítulo 6 é um capítulo bem curto, mas a gente consegue tirar muitas lições. E outro dia eu venho aqui para poder falar mais sobre esses 7 homens que foram escolhidos. Porque esses 7 homens, eles carregam consigo muita coisa que dá um estudo para outro dia. Mas se eu fosse falar desses 7 homens aqui, eu com certeza ia ficar 2 horas aqui nessa live. Porque tem muita coisa mesmo. Tem muita coisa. Deixa eu só dar uma pincelada para vocês, olha só. Esses 7 homens que foram escolhidos. O Estevão, ele é o próximo personagem que a gente vai ler aqui no próximo versículo que eu falei para vocês que a gente ia ler. O Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi a primeira pessoa que morreu por Jesus na igreja. Foi o primeiro mártir. Ele foi o primeiro homem que morreu por Jesus, de fato, descrito na Bíblia. Olha que incrível. O Felipe, que foi um dos caras escolhidos também. Para quem não sabe, lá em Atos capítulo 8, o Felipe ele foi para uma cidade. E nessa cidade ele curou muita gente, expulsou muitos demônios. E aí ele conheceu um cara que... Essa história é muito engraçada, eu gosto muito dessa história, pessoal. E aqui mostra o tanto que Deus é poderoso. Mas o Felipe, ele conheceu um cara no meio de uma viagem, um cara que era eunuco. Um cara que não tinha como se reproduzir. Porque eunuco significa que ele não tinha as partes íntimas. Entende o que eu tô falando? Ele não tinha as partes íntimas, ele era um homem sem genitália, ele era um homem sem pênis, ele era um homem sem partes íntimas, então ele não tinha como se reproduzir, era um homem sem esperança, sem perspectiva de futuro, era um cara que, enfim, um cara que estava fadado ao fracasso. E ao ouvir da palavra de Deus, o Felipe pregou para ele, o eunuco olhou para ele e falou assim: o que me impede de ser batizado? Aí o Felipe falou: nada, eu te batizo agora. Tinha uma poça lá do lado. O Felipe batizou o cara. Depois que o Felipe batizou o cara, o Felipe foi teletransportado para uma cidade que ficava 40 quilômetros de lá. Pessoal, olha que poderoso. Felipe foi um desses homens que foi escolhido. E essa história está lá em Atos capítulo 8. Lê lá depois. Atos capítulo 8. Lê lá na Bíblia. Igual o Thales fala, né? Lê lá na Bíblia. Atos capítulo 8, tá? Essa reflexão é muito forte, pessoal, sobre o Felipe, é muito forte. Ele foi um dos homens escolhidos. O terceiro homem, que foi o Prócoro, segundo alguns livros apócrifos da Igreja Católica, ele foi auxiliar de João, e ele foi bispo em uma das igrejas que os discípulos abriram. O Nicanor, pouco se sabe desse cara, o Nicanor, mas alguns livros históricos falam que ele morreu como mártir. Ele foi um dos homens que ajudou a igreja. O Timon, também pouco se sabe sobre ele, mas os livros apócrifos indicam que ele foi bispo na igreja de Bereia, que está lá em Atos capítulo 17. O Parmenias, ele foi lembrado como fiel servo. Fiel servo. E essa referência está no livro de Atos também. Um dos apóstolos menciona ele como um apóstolo fiel, como um homem fiel. Que legal, imagina o seu nome na Bíblia descrito como alguém fiel. É legal, né, pessoal? Muito interessante, tem muita lição para nós aqui a vida desse homem. E por último, o Nicolau. O Nicolau foi um cara que ele se converteu ao judaísmo primeiro. Ele se converteu ao judaísmo e aí depois ele se converteu ao cristianismo. Então esses 7 homens, se eu fosse destrinchar muita coisa deles aqui, a gente ia ficar a noite toda conversando. Então outro dia eu falo sobre esses 7 homens aqui. E o livro de Atos ele é muito rico, pessoal. Se a gente parar para poder estudar tudo, dá muita coisa mesmo. Então, aconselho você a ler em casa, com calma, faz uma oração antes, fala: Deus, fala comigo, instrui meu coração, dá uma pesquisada, procura livros bons, que com certeza Deus vai te abençoar. E o livro bom, com certeza, é a Bíblia, é a nossa primeira referência. Se está na Bíblia, está falado. Ela é a nossa maior referência. Amém, pessoal? Então vamos aqui para a nossa 4ª reflexão, que está no versículo 8. E aqui eu encerro a live. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Ou seja, só a galera de fora, né? Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria ao
à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Há mentira a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: esse homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olha que forte, pessoal. A Bíblia fala que as pessoas olhavam para o Estevão e o olhar dele parecia o de um anjo. Pessoal, que forte. Olha que forte. Olha o tanto que esse homem tinha o Espírito Santo. Olha o tanto que esse homem era capacitado pelo Senhor. Olha que presença que esse cara carregava. As pessoas mentiram a respeito dele. Ele foi preso de forma injusta. E quando as pessoas olhavam para ele, o olhar dele era como de alguém que fosse parecido com um anjo. Era como de um anjo. Olha que forte. A quarta reflexão nessa live. Você precisa brilhar a luz de Deus. Você precisa brilhar a luz de Deus na sua vida. Você precisa ser luz de Deus na vida das pessoas. Essa luz na vida de Estevão fez com que muita gente cresça ainda mais no Senhor. Porque essa paz, essa luz que tinha nele, mostrava três coisas. Eu vou ler aqui para vocês o que está no meu esboço. O Estevão mostrava, através da luz de Deus, três coisas, que eram presença de Deus, paz em meio à perseguição e um testemunho para os irmãos. Olha que forte. Isso aqui é muito poderoso. Brilhe a luz de Deus na sua vida. E com certeza você iluminará a vida de outras pessoas. O Estevão mostrava que tinha presença de Deus, paz em meio à perseguição, e essa paz a gente só consegue pelo Espírito Santo também. Lê lá, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, ou seja, a Bíblia fala, antes de ficar ansioso, meu irmão, coloque diante de Deus todas as suas necessidades. Apresente diante de Deus todos os seus pedidos. Versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses diz assim: então a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é poderoso demais. A paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. Ou seja, ela vai guardar os seus pensamentos e ela também vai guardar os seus sentimentos. A paz de Deus. A paz de Deus que vem pelo Espírito Santo. O brilho de Deus na sua vida vem através do Espírito Santo. A gente tem 4 reflexões aqui, mas com certeza a mais importante delas é a segunda. Seja cheio do Espírito Santo. Através do Espírito Santo a gente consegue fazer tudo. Ele é quem opera em nós o querer e o efetuar de Deus na nossa vida. Isso que é muito poderoso, pessoal, é muito forte. E glória a Deus por isso. Marca depois para ler. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus vai falar mais no seu coração. Coloque diante de Deus todas as suas necessidades, todos os seus pedidos. Tem traduções que falam: apresenta diante de Deus seus pedidos. Isso aqui é muito forte, é muito simples. Apresenta diante de Deus aquilo que você quer, aquilo que está acontecendo na sua vida, o seu problema, a sua dificuldade. Deus, ele quer ouvir sua voz, sarar a sua terra e resolver seu problema. Ele é muito fiel para isso. Então aqui nós temos 4 reflexões nessa sexta live. Primeira reflexão: você precisa ser alguém de boa reputação. Segunda, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Terceira reflexão: você precisa ser cheio de sabedoria. E a quarta, você precisa brilhar a luz de Deus. Tenha no coração ser como esses homens. Ah, mas eu sou mulher. Poxa, tenha no coração ser uma pessoa assim. Não use de desculpa para não seguir a Deus. Deus, ele quer seu coração. Em nome de Jesus. E olha só, eles procuravam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então procura ser essa pessoa. De boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Lembrando que, eu não tenho sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que dá a todos de forma generosa. Deus vai te abençoar com muita sabedoria mesmo. Seja alguém de boa reputação, zele por isso. Lembre que você é embaixador de Cristo. Poxa, eu não sei o que é um embaixador. Você está aqui para representar o reino de Deus aqui nessa terra. Você é embaixador de Deus aqui nessa terra. Você não está aqui para defender Deus, para ser advogado de Deus. Deus não precisa ser defendido por você, mas Ele quer ser representado por você. Então represente a Deus no seu trabalho, na sua vida, da melhor forma, que com certeza Ele vai te abençoar. E ser cheio do Espírito Santo é só buscar a Deus. Coloca no seu coração isso, estuda mais na Bíblia sobre isso. Deus vai abrindo ainda mais seu entendimento. Eu já mencionei aqui vários livros que tem na nossa Bíblia, do Kennedy Hagin, que são muito bons. Um deles é Por que Devo Falar em Línguas? Tem um outro que diz O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, que também é do Kennedy Hagin. Esses dois livros são pequenininhos, pessoal. É daqueles livros, daqueles livretos, assim, bem pequeno, que você consegue ler, assim, num almoço. É muito pequeno mesmo. E ele vai te dar muita inteligência, muita sabedoria. Vai abrir muito os seus olhos, seu pensamento sobre o que é o Espírito Santo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Deixa eu só fazer uma oração para a gente poder encerrar essa live e assim ser abençoado pelo Senhor. Desde já eu quero declarar na sua vida uma semana abençoada, para que você venha vencer todos os seus desafios, tudo aquilo que tem afligido seu coração, em nome de Jesus. Vamos lá, vou orar agora pela água, pela nossa água aqui. Estou com a minha aqui, pessoal. Coloca uma água aí perto do seu celular, perto da sua casa, perto do seu quarto, na sua estante. Estava lendo aqui alguns comentários, por isso que eu cheguei perto da câmera. Ó, a galera comentou o prato impreso aqui, hein? Deixa eu ver quem entrou. Vitória! E aí, Vitória? Micaela Letícia. Gui Almeida. Joás Marinho. Mauri Pereira. Liliane Goulart. Galera de Deus, povo abençoado aí que se fez presente nessa live. Vou orar aqui, pessoal, para a gente poder encerrar e abençoar essa água aqui, para que o Senhor venha tocar a sua vida, te curar de toda enfermidade e te dar vitória em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de live. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor falou ao nosso coração, por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor é muito fiel na nossa vida, no nosso coração, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado por mais esse ensino, pela tua graça que se renova na nossa vida todos os dias, Jesus. Meu Pai, eu te peço agora, meu Deus, por essa água. Que o Senhor, meu Deus, venha consagrar, meu Deus, esse copo com água que essa pessoa coloca agora. Meu Deus, essa garrafa de água que tem do lado dessa pessoa. Meu Pai, esse filtro de barro, meu Deus, que, meu Deus, essa pessoa bebe água, o filtro, meu Deus, da cozinha dela. Consagro agora, meu Deus, nesse momento, meu Deus, essa água da casa dessa pessoa, meu Deus, água filtrada, água que ainda não foi filtrada. Eu consagro, meu Deus, a vida dessa pessoa, meu Pai, a casa dela, meu Pai, a família, meu Deus, meu Pai, do Giovanni, de todos os homens, as mulheres de Deus que estavam aqui nessa live, essa jovem, esse jovem que encontra problemas emocionais, que encontra problemas na sua vida, meu Pai, financeira, que não consegue pagar um cursinho, que não consegue pagar uma escola, que não consegue pagar uma faculdade. Meu Pai, eu te peço que o Senhor dê livramento, que o Senhor, meu Deus, capacite, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê unção, capacidade para, meu Deus, prover na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu abençoo esse copo com água, meu Deus, e que através desse copo com água, determine isso em nome de Jesus, que o Senhor venha curar o coração dessa pessoa, cura, meu Deus, os sentimentos dela, meu Deus, dá livramento para ela, meu Deus, dessa ansiedade, dessa depressão que tem corroído a alma, o corpo dessa pessoa. Meu Deus, eu repreendo todo espírito de doença, toda obra do inimigo em nome de Jesus. É caído por terra, é amarrado agora em nome de Jesus. Eu consagro a água dessa pessoa, a vida dessa pessoa. Meu Deus, e toda dor, meu Deus, de estômago também é mandada embora. Toda dor no joelho, toda dor, meu Pai, na mente, toda dor de cabeça, toda dor na coluna, no coração. Meu Pai, esse jovem que está com gastrite, meu Deus, essa outra pessoa, meu Deus, que está com dor no cotovelo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Meu Deus, e nós determinamos, te pedimos essa bênção que enriquece e não acrescentadores sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Consagro mais uma vez essa água, que no momento que essa pessoa tomar, ela será abençoada pelo teu poder, meu Pai. É que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, também a semana desse povo, semana dessas pessoas,
Que o Senhor dê graça, meu Deus, prospere em nome de Jesus. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Já bebi aqui a minha água. Beba sua água aí também. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine sua semana. Que Deus ilumine a nossa semana. Amanhã é o dia de número 7. 7 dias de propósito, 7º dia de propósito. Amanhã estaremos juntos mais uma vez, às 22 horas, nesse Instagram aqui, em nome de Cristo, falando sobre o capítulo 7 do livro de Atos, em nome de Jesus. E na terça-feira, teremos aqui conosco o pastor Jailson, nosso querido pastor do Guará, estará aqui falando sobre Atos, capítulo 8, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, pessoal. Uma boa semana, um resto de noite abençoado. Que Deus abençoe sua vida, sua noite de sono, que você consiga dormir bem, amanhã trabalhar bem e fazer tudo para glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, pessoal. Contem comigo aí também. Me manda mensagem aí no Instagram, manda mensagem para nós. Temos uma equipe abençoada aí que vai poder te ajudar, te abençoar em nome de Cristo. Conta com a gente também. Nós não estamos aqui somente para fazer live, mas nós estamos aqui para edificar a sua vida, através de mensagens no privado, mensagens aqui em público como essa, que é uma live. Então conta com a gente aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal. Boa noite. Tchau.